Dica número 1. Quando se fala em entrevista de emprego, o assunto precisa ser distinguido em dois momentos: o que antecede a entrevista e a entrevista propriamente dita. Não deixe o nervosismo atrapalhá-lo nessa empreitada. Procure dormir e se alimentar bem e tente ficar relaxado o máximo possível no dia anterior à entrevista. Dica número 2. Lembre-se antes da entrevista que o seu currículo já foi selecionado e agora dependerá mais de você que de qualquer outra pessoa. Tenha confiança. Se precisar, repita: eu posso, eu conseguirei. Dica número 3. Antes da entrevista, consiga o máximo de informações possíveis sobre a empresa, sobre os negócios e os produtos e serviços que ela oferece ao mercado. Demonstrar conhecimento sobre a organização onde você pretende trabalhar contará muitos pontos, esteja certo disso. Dica número 4. Busque informações sobre a função para a qual você concorrerá. Além de demonstrar interesse e atitude de sua parte, essas informações serão muito úteis durante a entrevista. Dica número 5. Cuide de sua aparência antes da entrevista de emprego. Cabelos, unhas, barba deverão estar bem cuidados. Cuidado com o vestuário e os acessórios. Nada de exageros, que sejam adequados ao momento. Dica número 6. Caso já tenha trabalhado antes, relembre toda a sua trajetória profissional, as atividades desenvolvidas e anote aqueles resultados que você proporcionou para as empresas anteriores. Dica número 7. Você será entrevistado e, portanto, prepare-se para responder perguntas. O seu interlocutor poderá questionar-lhe, por exemplo, sobre as suas competências, sobre os seus pontos fracos, se você gostava do seu último emprego, do seu ex-chefe, etc. Dica número 8. Esteja preparado para responder a duas questões muito importantes. Qual o seu interesse em fazer parte da organização e quais contribuições você poderá dar para ela? A resposta a essas questões precisa estar na ponta da língua. Dica número 9. Cumpra o horário determinado para a entrevista. Nada de chegar atrasado e nem com muita antecedência. Atrasos indicam descaso com o processo e adiantamentos excessivos costumam indicar alto grau de ansiedade. Nenhuma das duas indicações são bem-vindas. Dica número 10. Ao chegar ao ambiente da empresa para a entrevista, procure ser cortês com todos, cumprimentando todos os funcionários, do porteiro à secretária. Algumas empresas costumam usar os seus colaboradores para uma avaliação anterior à entrevista do candidato. Alguns candidatos, devido à falta de cortesia, costumam chegar reprovados à entrevista. Dica número 11. Não adentre a área da empresa chupando bala ou mascando chicletes. Principalmente, desligue o celular assim que se apresentar na portaria, como forma de não se esquecer e tê-lo acionado no momento dos seus contatos com os colaboradores da empresa, ou o que é pior, durante a entrevista. Dica número 12. Assim que adentrar a sala da entrevista, olhe o seu interlocutor nos olhos e cumprimente-o com educação e simpatia, tratando-o com formalidade. Senhor ou senhora, se for o caso, nada de tapinha nas costas, nada de intimidade. Dica número 13. Após os cumprimentos, aguarde o convite do seu interlocutor para sentar-se. Faça-o com naturalidade, mantendo uma postura ereta. Lembre-se, você não estará no sofá da sua sala e naquele momento você é um convidado formal da empresa. Dica número 14. Durante a entrevista, não coloque os seus braços ou quaisquer objetos na mesa do entrevistador e jamais mexa em qualquer coisa em sua mesa de trabalho. Dica número 15. Durante a entrevista, tome muito cuidado com os cacoetes. Não fique olhando para o relógio o tempo todo e evite ficar passando as mãos pelos cabelos. Isso pode transparecer pressa e impaciência. Dica número 16. Responda a todas as perguntas com firmeza, olhando nos olhos do entrevistador, demonstrando segurança e atitude. Se não souber a resposta para alguma pergunta, seja sincero e diga que não sabe. Dica número 17.
Não tenha dúvidas de que o seu interlocutor lhe perguntará sobre a empresa onde você trabalhou e sobre o seu ex-chefe. Cuidado, jamais fale mal deles na entrevista. A lógica é a seguinte: se ele fala mal dos outros, falará mal de nós também. Dica número 18. Ao ser questionado, fale da sua experiência, das contribuições dadas às atividades que você desenvolveu. Se você nunca trabalhou, aproveite o momento para falar que você gostaria de ter a oportunidade de contribuir, demonstre atitude e comprometimento. Eles são capazes, em determinadas funções, de suprir a necessidade de experiência. Dica número 19. Seja claro e objetivo nas suas respostas e, principalmente, não minta. Os entrevistadores, via de regra, são pessoas preparadas, capazes de perceber quando o entrevistado está faltando com a verdade ou inventando coisas. Dica número 20. No término da entrevista, ao se despedir, aproveite para falar com seu interlocutor sobre o seu desejo de trabalhar na organização, de colaborar com ela e da sua esperança de ser selecionado. Despeça-se com cortesia e formalidade.